Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Traumann Traduz. Hoje é dia 24 de agosto e vamos falar por que Bolsonaro tem tanto medo e perde tanto a cabeça com o caso Queiroz. Na mitologia grega, a mãe do herói Aquiles banha o filho ainda bebê no rio Estinge para protegê-lo. É que quando o Aquiles nasceu, havia uma predestinação de que ele viveria uma vida de muitas aventuras, de muitas glórias, porém muito curta. Com medo, ela vai até o rio e ela sabe que isso iria protegê-lo para sempre. Só que para banhá-lo dentro das águas, ela segura o bebê pelo calcanhar. E, portanto, todo o corpo de Aquiles fica protegido, menos o calcanhar. Pelo menos no relato que a gente tem de Estácio, que escreveu a história Aquilíade. É no calcanhar que Aquiles é morto na Guerra de Troia, uma flecha envenenada atirada pelo príncipe troiano Paris, já na clássica Ilíada do Homero. Bem, é daí que vem a expressão calcanhar de Aquiles. A ideia é que mesmo um herói mitológico como Aquiles tem seu ponto fraco, ou seja, todos nós temos pontos fracos. Isso foi muito utilizado na psicologia e é muito utilizado hoje em dia também na política para você compreender como é a situação. Mesmo um mito tem o seu ponto fraco. Bem, não, eu não estou dizendo que Jair Bolsonaro é um mito, mas eu estou dizendo que ele tem um calcanhar de Aquiles. E o nome do calcanhar de Aquiles de Jair Bolsonaro é Fabrício Queiroz. É só aparecer o nome de Queiroz na história que Bolsonaro demonstra o quanto ele é frágil. Você vê que hoje o presidente Bolsonaro está no seu melhor momento. A popularidade dele está alta, ele está das viagens que ele está saindo, ele está sendo carregado pelo povo, ele conseguiu manter uma relação razoável no Congresso, baixou a temperatura, quer dizer, as coisas estão muito melhores do que se imaginava há 2 meses atrás. As pessoas não estão culpando o presidente pelas mortes de Covid-19, as pessoas não estão culpando o presidente pelo desemprego. Quer dizer, as pessoas estão agradecendo o presidente pelo auxílio emergencial, porque está tudo dando certo. Em tese, Bolsonaro está a um passo de atravessar o pior momento do seu governo e, ainda com popularidade, chegar como franco favorito nas eleições de 2022. Só que vem o caso Queiroz. E o caso Queiroz tira do Bolsonaro o seu controle, tira a sua capacidade de compreensão e revela o grande ponto fraco do governo. Dezembro, por exemplo, quando um repórter perguntou para o presidente Bolsonaro sobre o envolvimento do filho dele, Flávio, no caso Bolsonaro, disse que o repórter tinha uma cara de homossexual terrível, né? Nesse domingo, todo mundo já ouviu que ele disse que queria encher a cara de um repórter de porrada, porque ele falou sobre os depósitos do Queiroz e da mulher do Queiroz nas contas da primeira-dama Michele Bolsonaro. Quer dizer, em julho, por exemplo, quando o Queiroz foi preso, nós estávamos na época que domingo sim, domingo não, o Bolsonaro estava lá ameaçando o Supremo Tribunal Federal de intervenção. Quando teve a prisão do Queiroz, lá na casa do advogado do presidente, o Friedrich Wassef, o Bolsonaro ficou quietinho e se encolheu. Se encolheu, baixou a bola, parou de tentar criar encrenca e começou a se preocupar com a possibilidade de impeachment, começou a oferecer cargos para os deputados do Centrão dentro do governo para conseguir impedir a possibilidade de impeachment, conseguiu, mas foi para a defensiva. Conseguiu algumas vitórias importantes, conseguiu que o Queiroz não ficasse preso na prisão, mas fosse detido em prisão domiciliar junto com a mulher. Conseguiu, estava articulando aí para que o processo que corre no Rio de Janeiro contra o Queiroz e contra o senador Flávio Bolsonaro fosse transferido para Brasília,
Por quê? Porque Bolsonaro tem o controle da Procuradoria-Geral da República em Brasília. Lá ele sabe que o processo ia ser arquivado. Ele está trabalhando muito nisso e está perto de conseguir. Tão perto de conseguir ele está, que os promotores aqui, do Rio de Janeiro começaram a soltar informações sobre o caso. Soltaram, por exemplo, que o Queiroz movimentou mais de 6 milhões durante o período de reais durante o período que trabalhava com o Flávio Bolsonaro. Assim, para vocês terem uma ideia, de salários reais, ele ganhou 1.600.000, né? Só que ele movimentou 6. Quer dizer, ou seja, obviamente tem aí uma diferença, e essa diferença teria sido a diferença da rachadinha que ele pegou dos outros servidores para passar de volta para o Flávio, para a Michelle, para a família Bolsonaro. O presidente estava conseguindo, os procuradores também divulgaram os problemas do Flávio, a fraude que o Flávio Bolsonaro estava fazendo lá na loja de chocolates dele, que na verdade era uma loja de chocolates claramente para lavar dinheiro. Os procuradores também divulgaram que o Queiroz pagou com dinheiro vivo R$200 mil pela cirurgia dele, e assim vai. E aí eles divulgaram também que nas contas o Queiroz e a mulher dele depositaram R$89 mil na conta da Michelle Bolsonaro. Isso faz 2 semanas. A gente já conversou isso em um outro podcast anterior. E desde então, zero de informação. O Bolsonaro não fez uma divulgação, a Michelle Bolsonaro não fez nenhuma divulgação, ou seja, o dinheiro está provado que o dinheiro foi depositado na conta da primeira-dama. Em condições normais, se fosse você, se fosse eu, poderia ter uma ação da Receita Federal para a gente ter que explicar de onde que veio esse dinheiro. No caso deles, nadinha. E tem uma questão importante que eu ressalto para vocês. A Michelle, ela não tem foro privilegiado. Primeira-dama não é cargo. Primeira-dama não é função. Não existe o cargo primeira-dama. Primeira-dama é quase que uma coisa informal. Portanto, se a Michelle Bolsonaro for investigada pelos procuradores do Rio de Janeiro, ela vai ser processada pela primeira instância do Rio. Então, o presidente Bolsonaro sabe o risco. Por isso que ele está pressionando para a mudança da direção do Ministério Público do Rio de Janeiro, para travar as investigações. Por isso que ele está tentando levar o caso para Brasília. E por isso que ele tem tanto medo. Ele tem medo porque ele sabe exatamente o quanto o caso Queiroz é capaz de corroer a sua família e puxá-lo junto. O presidente Bolsonaro, ele, diferente de outros presidentes que a gente teve, a relação dele com a família é muito próxima e claramente quase que de sociedade. Quer dizer, o fato do Fabrício Queiroz é um caso típico. O Fabrício Queiroz trabalhou com o presidente Bolsonaro durante 15 anos e depois foi trabalhar com o Flávio. Os assessores eram trocados. A filha do Fabrício Queiroz trabalhava com o Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Quer dizer, era simplesmente um grande negócio familiar a vida política deles. Portanto, não há como você desvincular os negócios do Flávio Bolsonaro dos negócios do Jair Bolsonaro, dos negócios da Michelle Bolsonaro. É um emaranhado que, se você investigar, você vai achar pontas que ligam todos eles. Há um risco real. Você pode falar, ok, isso não aconteceu durante a presidência do Jair Bolsonaro e, portanto, isso não seria suficiente para a abertura de um processo de impeachment. Correto. Um processo de impeachment só pode ser aberto por crime que tenha ocorrido durante o mandato. Isso é um fato juridicamente perfeito. Porém, a questão toda existem enormes evidências do esforço do presidente Bolsonaro para barrar as investigações. Desde, assim, só para a gente lembrar um pouquinho, o presidente Bolsonaro, ele mudou a direção do COAF, a direção da Polícia Federal, a direção da Receita Federal. Tudo para quê? Todos são os 3 órgãos que são responsáveis de investigação de lavagem de dinheiro. O presidente Bolsonaro demitiu o ministro Sérgio Moro justamente, segundo o ministro Sérgio Moro, para trocar a Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é onde está o processo do Queiroz, e porque ele tinha interesses em processos envolvendo a família no Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro
ele acabou trocando a direção nacional da Polícia Federal, justamente para ter o controle sobre as investigações da PF. O presidente Jair Bolsonaro trocou a Procuradoria-Geral da República também para ter o controle das investigações envolvendo o Supremo. Portanto, existem vários episódios mostrando a clara atenção que o presidente tem com o caso Queiroz. E o nome disso é medo. O nome disso é o ponto fraco. O ponto fraco do presidente Jair Bolsonaro é o caso Queiroz. A investigação sobre o caso Queiroz, toda vez que ela avança, ela faz o presidente recuar. Toda vez que ela avança, ela mostra o presidente destemperado. Toda vez que ela avança, ela mostra que o presidente, o discurso dele, ele parte para agressão. Portanto, é como se você tivesse um nervo exposto. O nervo exposto deste governo chama-se Fabrício Queiroz. É aí que a oposição, os procuradores devem investigar mais. Eu sou Thomas Traumann e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto na semana que vem. Tchau, tchau.